Olá, boa noite. Fico sempre muito feliz de nos encontrarmos na terça-feira. Tão bom, né? Já termos um dia marcado na nossa semana para o nosso bate-papo, para as nossas reflexões, para abrirmos a consciência para esse mundo quântico, esse paradigma quântico que nos traz para esse campo de infinitas possibilidades, expande nossos horizontes. Que alegria! Fico muito feliz de estar aqui com vocês. E cada semana um bate-papo diferente, com um tema diferente. E hoje nós vamos conversar com a Lana Leite outras vezes. E é um bate-papo sempre muito fluido. Ela me mandou o convite, mas eu vou mandar o convite para ela, que eu acho mais fácil. Oi, Lana, tudo bom? Oi, Que... boa noite a todos. Tudo bem? Como é que você está? Hoje, feriado aqui em Volta Redonda, né? É, Tivemos o dia mais tranquilo, né? Um pouco. Bom que você conseguiu sim. A rua participar, estava né? vazia, né? Ruas Ah, vazias, né? eu nem saí de As casa ruas hoje. estavam vazias. Ah, tá. Fiquei preparando aqui o material do nosso encontro, que já é nesse final de semana. Quero preparar É, algumas coisas novas. Então, aproveitei o dia de sossego e tenho certeza mergulhei que aqui. vai ser um encontro de final de semana assim, espetacular, uma oportunidade para as pessoas estarem aprofundando esses temas, que eu penso que tem um viés transformador para quem realmente traz para a vida prática isso. E o bacana é poder, no mesmo encontro, ouvir de 4 ângulos diferentes, né? Essa que foi a nossa ideia. Sim, sim, Então, muito cada bacana. um trazendo a sua visão, né, de uma forma que todas elas se complementam. Então, é uma oportunidade bem Foi um grande bacana mesmo. prazer estar lá com vocês nesse final de Que semana. legal, uma honra você estar lá. Ontem eu ainda conversei com o Dr. Francisco, ele falou, Alana, vai! Eu falei, vai! Ele, pô, que bom! Tenho Legal. uma história de muita gratidão com ele, foram muitos anos estudando com ele. Ah, Eu acho que foi? um dos cursos mais abrangentes que eu já fiz na vida foi o curso de Foi com Ciências ele? Holísticas que ele organizou e Ah, na faculdade entregou. aqui ou na E isso, Unipaz? Aqui, na né? faculdade, aqui, Ah, que ele entregou um bacana. curso riquíssimo, numa associação com a Albert Schweitzer, trouxe pessoas de fora, Richard Amoroso, pessoas incríveis, assim, cientistas na área da É, neurociência, na área da holística, que foi riquíssimo. Foi é, realmente uma é. entrega Mas você espetacular. sabe que eu tenho vontade de dar uma cutucada nele para a gente abrir uma turminha aí dessa pós de novo, né? Porque Eu, virou, mexeu, eu o dou a pessoal maior força. pede, né? O pessoal fala, Liane, queria fazer uma pós. Eu falo, olha, eu tenho meu curso, que é completíssimo de conteúdo, mas não é pós-graduação. Mas virou, Aham. mexeu, tem alguém me pedindo, né? Que queria. E hoje em dia, com online, facilita muito, né? Porque Muito, muito. a gente formar uma turma presencial é uma coisa mais complicada, mas online, né? Igual meu curso, foi uma beleza, porque antes da pandemia eu só fazia presencial, então pegava só aquela turminha daquela cidade, né? E tinha sempre um pessoal é, que mora longe, que mora no norte, que mora, né, em locais assim difíceis, né, para eu ir. E essas pessoas ficavam sempre, quando que você vai dar um curso aqui? E aí veio o online, é uma beleza. Aí tem a Sim, pessoa igualzinho. lá em Nova York, lá em Londres, lá Uhum. né, no tudo quanto é canto do Brasil, coisa boa, né? Tem o seu lado bom Muito. também, gente, não É o pode lado negar, né? bom, exatamente. A Espalhou gente tem muito. hoje um assunto incrível, né? Eu penso que é um assunto muito que não pode parar de ser atualizado. Não, Essa não. questão É, do sentido da nossa vida, do propósito da nossa vida. é, exatamente. Quando eu tenho encontrado com muita frequência pessoas muito perdidas em relação a isso. E Uhum. quando a gente
fala perdidas é porque ainda estão com muitas demandas internas não resolvidas, muitas pendências, e realmente fica mais difícil você encontrar o motivo pelo qual você está aqui e agora, e o motivo pelo qual você vai se colocar nesse mundo. Então, a palavra, etimologicamente, a palavra propósito, eu gosto muito dessa palavra, porque ela é pró, de ir à frente, estar à frente, e ponere, que é colocar. Então, propósito, na origem latina, tem uma ideia de ação, principalmente, execução desse sentido da sua vida. Então, quando a gente compreende isso, a gente pode colocar-se a serviço da vida. E aí, ter uma comunhão com um propósito maior, que é o propósito em relação ao coletivo, o propósito coletivo, a nossa parte nesse todo. Esse todo que é indivisível, que é, né, como a gente costuma dizer, não existe lixeira na Terra. Ah, mas tem a pessoa que eu não gosto, a pessoa que eu julgo, a pessoa que eu não concordo, tá? Isso existe. Mas daí não me dá o direito de excluir algumas pessoas. E isso realmente é a grande distorção da vida humana quando a gente pensa no coletivo e o quanto que esse coletivo é a nossa sobrevivência. Então, esse individual só existe nesse coletivo. Somos seres gregários. E essa união que é compreendida, na realidade, pelo propósito. Então, uma coisa é o sentido, né? Tem um sentido na vida. Algumas pessoas vão ter muita dificuldade até de encontrar esse sentido. Um sentido para si mesmas, onde se sentem, de alguma forma, com um lugar nesse mundo, com um lugar dentro de si mesma. E esse sentido precisa se realizar. Quando esse sentido se realiza, é o nosso propósito. Então, só aqui, levantando uma poeira aqui, para nós podermos pensar juntos, agradecer a presença de todo mundo aqui, agradecer o seu convite, para a gente estar conversando sobre isso, que eu penso que é algo fundamental para a gente caminhar de uma forma mais consciente na vida. Com certeza. Eu que te agradeço mais uma vez de estar aqui, agradeço o pessoal que está aí também participando. Agora, eu acho muito interessante, que é uma coisa até que você traz com uma certa frequência, é a questão da nossa identificação com a criança, né? E nos colocarmos no lugar do adulto. Porque esse propósito também acho que só vai ser encontrado no momento que nós pararmos de ficar na criança, né? Como é que é isso? Porque a criança recebe, necessariamente. Para que haja um desenvolvimento, para que a criança realmente evolua para a maturidade, para a autonomia, para a independência, que são características da vida adulta, ela precisa essencialmente receber. Receber afeto, cuidados, ensinamentos, caminhos, para que ela possa se desenvolver. Então, é aquilo que eu dizia no começo, se você tem pendências, demandas não resolvidas dessa criança ferida, que de alguma forma ou outra todos nós temos, e por que todos nós temos? Aí talvez alguém me diga assim, eu já ouvi isso, que sua infância foi uma infância perfeita, maravilhosa, cheia de alegrias. Mas eu adoro usar essa expressão, a criança é um saco sem fundo. Nesse sentido do saco sem fundo, independente dos traumas que algumas pessoas realmente viveram, nesse sentido do saco sem fundo, para toda criança algo faltou. Então, nesse algo faltou, se isso não foi evoluindo ao longo do seu crescimento, do seu desenvolvimento, ela fica, de alguma forma, aprisionada nesta falta, nessa demanda emocional. Porque se ela chegou à vida adulta, se nós chegamos à vida adulta, precisamos ter coerência e compreender que nós recebemos o suficiente para chegarmos à vida adulta. Mas na visão mágica da criança, poderia ter sido dado mais. E nesse mais que para a criança faltou, existe então uma demanda. Uma demanda que muitas vezes é projetada nas relações, no trabalho, em várias áreas da vida, e que realmente prejudicam a consciência dessa criança. Então a gente tem pistas. Eu acho tão bacana a gente imaginar que a gente
recebe a vida como um grande presente, uma grande dádiva, e no decorrer da vida, à medida que a gente vai amadurecendo e chegamos à vida adulta, a gente então deveria ser assim, nem sempre é, mas a gente sai desse lugar de ser servido, da demanda infantil de ser servida, atendida, cuidada, amada, e a gente então inverte esse polo passando a estar no lugar de servir. O propósito é o serviço. É isso que às vezes as pessoas confundem, porque entendem que propósito é eu me realizar na vida, meu propósito é ser rico, meu propósito é ser o melhor de todos, meu propósito é estudar. É um pouco mais do que isso. Isso pode ser o sentido da sua vida por um tempo. Eu quero estudar, eu quero me aprimorar. E algumas pessoas têm mais facilidade. Eu costumo dizer que eu fui uma sortuda. É o Eu, gatinho. com 12 anos, 12 anos já dizia, nem sabia muito bem o que era, mas já dizia que ia ser psicóloga. Então, esse sentido já estava ali com uma certa clareza. Foi mais fácil. Mas algumas pessoas ainda estão nessa busca, reorientando carreira, como a gente fala, né, imitando aqui o GPS, reorientando a rota N vezes, porque ainda não compreenderam exatamente que serviço seria esse. Mas a vida é tão bonita que a vida dá pistas. Talvez a maior de todas as pistas sejam os nossos dons. As nossas habilidades, aquilo que a gente faz bem. Aquilo que é fácil para nós, que de repente para o nosso vizinho é extremamente difícil. E que para a gente é fácil. Talvez aí esteja uma boa pista daquilo que eu vou poder, como um propósito, colocar a serviço da vida, a serviço de todos. Isso eu acho muito legal, porque você falando aí já me remeteu aqui à questão da física quântica, de como cada um constrói a sua realidade, e isso é totalmente livre, a mente é livre, né? Então, nós podemos, eu acho isso uma coisa muito legal, de nós chacoalharmos um pouco essa estrutura do mundo clássico, né, de que as coisas são muito sólidas, muito reais, né? Porque você falou um ponto super interessante, porque às vezes você pega, assim, uma coisa que você tem a maior dificuldade e você encontra uma pessoa que faz aquilo, nem liga, faz aquilo assim, numa tranquilidade, numa calma, numa rapidez, né? E aí eu acho isso muito legal, eu gosto de contemplar essas coisas para desmoralizar um pouco as minhas dificuldades. Então, assim, tá E vendo? aí, às vezes, as pessoas perguntam, né, Eliane? Às vezes as pessoas têm dúvida. Então, tá. Então, eu tenho demandas, eu tenho algumas questões não resolvidas dessa criança, eu não consigo ainda enxergar essa minha capacidade, esse meu potencial de serviço, de entrega para a vida. Então, como eu faço? Bom, tá aí. A gente começa na senda do autoconhecimento. É preciso você dedicar algum tempo, e só um adulto pode fazer isso, de fato, a olhar para dentro, a perceber-se melhor, a conhecer melhor os seus processos. E começar, então, a realmente arregaçar a manga e trabalhar nessa demanda, porque hoje, como adulto, você pode realmente suprir as necessidades dessa criança. Porque na visão muito concreta da criança, só há uma maneira de resolver o que doeu, o que machucou, o que faltou. Voltando ao filme e realizando aquilo que não foi realizado. Mas isso é uma armadilha. Mas olha, não querendo te interromper, você sabe que isso aí que você falou foi uma coisa muito interessante que eu pensei essa semana, até numa série que eu estava assistindo, e tem uma personagem que ela, desde a infância, ela passou situações de se sentir só abandonada, triste, e aí ela deitava assim, em posição fetal e começava a chorar. E ela teve assim uma situação muito marcante na infância, depois na adolescência ela passou uma outra situação igual. E aí na vida adulta, ela inconscientemente ela criou de novo a situação, né, através de um relacionamento que ela estava vivendo, ela esculhambou com o relacionamento e depois ela se deitou lá daquele jeitinho triste, chorando, né?
Mas aí o interessante, porque como é uma série, né, que eles sempre colocam uma coisa meio hollywoodiana, nesse último momento dela adulta, a mãe aparece. A mãe estava na casa dela e ela não sabia, e a mãe aparece e consola ela. Aí me deu assim um estalo, sabe? Falei, eu acho que é por isso que a gente fica voltando e voltando e voltando, porque a gente parece que inconscientemente a gente tem uma esperança que se a gente voltar naquilo de novo, em algum momento vai acontecer aquilo que a gente idealizou, né? Então você vê como é que o nosso ego é danado, né? Como ele só faz besteira, né? Só Tem faz... Porque na um vida exemplo real muito não é assim, interessante. Não, né? claro que não. É. Um exemplo muito interessante disso, que foi um fiasco no cinema, mas que teoricamente seria um filmão, um filmaço, mas foi, de certa forma deu na água, não deu certo. Foi um filme, inclusive, dirigido por Spielberg, que foi o IA, né, o Inteligência Artificial, Uhum. em que o robozinho lá, esse era o desejo dele. E no final, quando tudo acontece, aquela hecatombe, aquela coisa toda de fim de mundo, os ETs lá facilitam, então, que ele tenha um dia inteiro exatamente como ele sonhou. Esse é o universo mágico da Da criança. Como criança, se né? pudesse ter sido diferente, E a gente fica ter sido da voltando maneira como a naquilo com uma criança quis. esperança de que né, aconteça a mágica que a gente queria. Só que, na verdade, né, o que a gente consegue é reforçar cada vez mais aquele padrão, né, e ficar repetindo uma dor sem necessidade, né? Eu vou ser provocativa aqui para quem está ouvindo a gente, eu vou provocar mesmo. Eu vou dizer a você, se você se mantém, se a pessoa que se mantém por um tempo prolongado numa insatisfação em qualquer área da vida, ela provavelmente está nesse novelo do Da universo criança, mágico. né? É, Então, e nesse clima de insatisfação, eu não consigo enxergar os meus dons, eu não consigo ver os meus talentos. E às vezes as pessoas falam para mim, Lana, mas eu não tenho nenhum talento. Impossível. é, Sempre há algo que as pessoas podem fazer de uma maneira mais competente, mais capaz. O problema é que as pessoas que falam que não têm dons nem talentos, é que elas se comparam é. com grandes Com outros não brutos, tem nada a ver. com celebridades, com pessoas extraordinárias. Nós, na grande massa humana, é ordinária. Nesse ordinário existe muita riqueza. É. Então a gente precisa realmente olhar profundamente, porque a gente, com esse olhar aberto e amoroso, dotado de compaixão pela nossa história, pela nossa experiência, nós somos capazes de encontrar o nosso talento. E é esse talento a pista para aquilo que, de alguma forma, para quem os crentes em Deus poderiam dizer que é Deus, os crentes em energia universal, não importa o nome, mas aquilo que nos foi destinado a entregar é único. É uma coisa que é muito batida a palavra, quando a gente fala de impressão digital, é única. A impressão digital é única. E a gente pode também pensar, talvez seja um raciocínio mais convincente, né? Ou não, mas é um outro raciocínio, para mim, assim, foi muito convincente, é a questão da física quântica, que traz essa visão do universo das infinitas possibilidades, né? E traz essa visão de que todos nós somos manifestações de uma consciência única não local, que daí nós podemos chamar de Deus, chamar do que cada um quiser dentro da sua crença, né? E essa consciência, e uma das propriedades da física quântica é justamente as coisas acontecerem em paralelo, tanto que é o que eles usam hoje para explicar a fotossíntese, né? Que é a biologia quântica, que usa a física quântica para explicar processos biológicos. Então, os biólogos eles não conseguiam entender exatamente por que a luz, quando a planta recebe a luz, como que a luz sabe, né, qual o melhor caminho para chegar no ponto de melhor reação química dentro da planta. Isso era um mistério, né? E agora, usando a visão da física quântica, eles entendem que a luz, né, que também pode ser compreendida como fótons, como pacotinhos, ela percorre
todas as possibilidades de caminho ao mesmo tempo, que é o que as partículas quânticas fazem. E dessa forma, ela naturalmente, os caminhos que não são os melhores se cancelam naturalmente, e aquele onde é o ponto de melhor reação química é o que faz a planta realizar a fotossíntese. Isso é de uma beleza, esse é de uma Uma beleza. beleza, então. Tudo na vida concorre para o desenvolvimento total de todos os seres. Exatamente. Então, tá. Então isso acontece com a planta, mas não acontece comigo? Como assim? Não tem como. E também essa consciência, ela se colapsa em vários seres sencientes, né? Então, cada ser é uma das infinitas possibilidades. Então, é único. Não tem como. Né? Se você fosse a mesma possibilidade do outro, não precisava ter colapsado em você diferente, né? E essa consciência, ela usa essa infinidade de situações para ela mesma se experienciar. Então, se você não cumprir o seu propósito, você está privando essa consciência, né, de realizar algo que só você pode dar. Então, é isso que a gente fala, né? É essa colaboração para o todo que só cada um... Oh, só cada um de nós que pode dar. Eles são queridos, né? Eles gostam de ser o centro das dando colaboração aqui. ela tá falando, eu sou um ser senciente também. Você também é. Uhum. Eu acho isso muito bonito. Então, quando a gente traz isso para a vida humana, para os processos humanos, todo esse processo de expansão do universo e de dinâmica voltada para o crescimento, a gente pode compreender absolutamente todos os reveses, inclusive, da vida e os nossos desafios, nossas dificuldades, como provocativos desse crescimento. Então, mesmo aquelas pessoas que tiveram situações marcadamente sofridas na infância e adolescência, elas podem fazer algo com isso e, de repente, possibilitar o despertar disso que é o serviço ou o propósito de vida que pode ser entregue ao todo. A gente pode usar exemplos como o próprio Viktor Frankl, né, num livro muito conhecido, que é Em Busca de Sentido, onde ele fala dessa questão do sentido da vida, e que viveu, foi um sobrevivente do Holocausto, um sobrevivente físico e psicológico do Holocausto, tão dramático a situação, e que, no entanto, a partir dali entendeu que existia um caminho, que ele chamou de logoterapia, um caminho que poderia levar as pessoas a buscar esse sentido, a encontrar esse sentido com mais afinco, e a partir de então despertar aquilo que vieram realizar ou até superar as suas maiores dificuldades. Porque sai do autocentrismo, né? Sai da identidade limitada, né? Do ego. Então a gente se conecta com esse algo maior, né? E é aí que a nossa energia brota. Porque quanto mais nós ficamos autocentrados, né, nós não temos a energia. Então, o Prem Baba fala que o propósito é missão. Uhum. A gente pode entender dessa forma também. Uhum. Eu particularmente gosto de falar que o propósito é o serviço. Então, é aquilo que, na minha particular experiência, eu posso servir melhor ao todo. Então, quando eu encontro esse sentido da minha vida, aquilo que faz vibrar o meu coração, aquilo que realmente eu realizo de uma maneira que é fluida para mim, eu estou mais aberta para encontrar esse serviço e esse propósito que o propósito necessariamente é ação. O sentido nem tudo. O sentido, eu posso encontrar um sentido em ajudar as pessoas, mas isso só se tornará um propósito quando eu vou, de fato, colocar isso em ação. Ai, que bacana. E eu acho que é importante desmistificar isso também, porque é o que você falou. Quando a gente fala em propósito de vida, as pessoas pensam nas celebridades, né? E etc. Mas não é, gente. O propósito de vida pode ser uma coisa aparentemente simples, mas
não é simples a partir do momento que é a sua essência que está naquilo, né? Sim. Então, eu acho que isso aí dificulta também, porque a pessoa fica procurando algo muito grandioso, muito, né? E não é isso o mais E essa palavra foi foi banalizada nos últimos tempos. banalizado. Tem propósito para tudo, você tem que encontrar seu propósito, o propósito disso. Só que eu fico mesmo com a etimologia da palavra, é colocar à frente É. a sua parte. Que essa Então é isso questão. que você precisa encontrar, a sua parte. Que parte é essa que eu vim entregar para esse mundo? Exatamente. Ah, mas eu ainda não sei, tem 50 anos, tem 40 anos, ainda não descobri isso. Ainda dá tempo. Hoje é o dia de você investigar. Investigar como? Com perguntas. Se necessário, buscar uma ajuda profissional. Se não, buscar literatura a respeito, leituras, a filosofia perene, as tradições espirituais. Tudo isso é caminho para a gente encontrar aquilo que faz sentido e que vai nos levar, de repente, para esse propósito da nossa vida. Uhum. Essa entrega que eu posso fazer ao mundo. Uhum. Então, existe o propósito individual, que não é puramente um prazer de estar fazendo alguma coisa, é mais do que isso. É quando eu realmente sinto que eu posso entregar alguma coisa, eu encontro esse poder interno dentro de mim, independente dos pesares, independente das minhas dores, eu posso encontrar isso. E um propósito que é coletivo, onde eu somo nesse todo, que da mesma forma como uma planta, um cristal, um animal, está caminhando para a expansão. A gente pode chamar isso de evolução, e aí vai depender muito daquilo que cada um acredita para si. Eu creio que nós estamos aqui com esse objetivo, evoluir, expandir a nossa consciência, ampliar a nossa consciência. E a física quântica, ela traz ela ilumina essa forma de pensar a vida. Ela traz, ela somada, claro, ela não é excludente de absolutamente nada, mas ela complementa toda essa visão, mesmo a visão mecanicista, para que a gente possa continuar expandindo o nosso pensamento e entendendo a vida como algo muito maior. Às vezes a gente fica ali no nosso sofrimento, mas olha o que aconteceu comigo. É como se a vida tivesse muito preocupada com esse ser aqui, esse nome, essa lama. A vida não está preocupada com o que. A vida está preocupada com mais vida. É a lógica física da vida. Então, com certeza. bom, preciso voltar aqui para o meu tamanho e colocar o meu serviço nesse caminho. Da melhor maneira que eu puder. É verdade. E essa questão do servir que você colocou é muito legal, porque também é uma coisa que o senso comum nos engana, né? A gente acha que nós vamos nos preencher se nós recebermos, que nós temos que receber para nos preencher. E por incrível que seja, né, para esse senso comum, é justamente o contrário. Quando a gente oferece, quando a gente serve, aí nós nos sentimos completos, né? É uma coisa. E aí há também uma casca de banana, que a gente escorrega com muita frequência. Porque a gente realmente acreditar, quando adultos, que não temos tudo. Essa é uma grande casca de banana da vida. Então, quando a gente compreende que se chegamos até aqui, independente de todas as marcas, as dores, as coisas que foram difíceis, mas se eu cheguei até aqui, eu tenho, no mínimo potencialmente falando, todas as condições de seguir o meu caminho, de me libertar, de recriar a minha vida, de reinventar a minha história a todo momento. Só que não, às vezes eu fico ali realmente acreditando que eu não posso ser limitação, né? não posso ser mais, eu não posso entregar alguma coisa na vida, porque na realidade me faltou lá atrás. O Mandela tem uma frase lindíssima, que eu não vou reproduzir aqui ipsilitris, mas ele diz mais ou menos assim, que o nosso medo real não é um medo da gente não conseguir, não ser capaz. O medo é justamente da gente ser tudo aquilo que a gente é. Porque se eu reconheço que eu sou tudo isso, que eu sou um ser humano completo e capaz de servir ao mundo, eu vou ter que arregaçar minha manga.
Eu não vou poder mais ficar ali horas e horas assistindo série, assistindo TV, assistindo o que quer que seja, sem colocar algo que seja meu nesse mundo. É. Eu continuo ali recebendo, como se não tivesse, como se eu não fosse realmente capaz de me doar ou doar algo de mim que seja especial. A internet complicou e, ao mesmo tempo, foi uma grande maravilha. Eu vejo que as redes sociais, para algumas pessoas, elas são usadas de uma forma errônea, como se felicidade ou realização de propósito coubesse só aqueles que estão ali com milhões de seguidores e sendo louvados por milhares de pessoas. Então, isso distorceu a ideia. Como você disse agora há pouco, o propósito pode ser algo muito simples. Pode ser uma avó que cozinha maravilhosamente bem e que recebe os seus netos, os seus filhos com tanto amor que aquilo é uma doação completa, integral do ser dela. Isso é um propósito maravilhoso. Entende? Ou qualquer outra coisa simples. Por quê? Porque naquela avó existe uma potência de amor, de recepção, de calor humano que ela realmente colocou completamente a serviço. Isso é belíssimo. Como então a a gente Helena falou cria essas escalas de melhor e piores, tudo ali na nossa cabeça. A Helena comentou isso aqui, porque tem muito essa crença também que quando eu descobrir meu propósito de vida, eu vou ficar milionário, porque aí eu vou... Né? E não é assim, a coisa é mais simples que isso, né? Ou você ser feliz, né? Que é uma grande complicação da vida. Vou descobrir meu propósito, vou ser feliz. Ou então vou descobrir o meu propósito e vou ficar simplesmente desfrutando do meu propósito. Porque propósito é trabalho, gente. Propósito é serviço. É isso. É verdade. Eu fico preocupada às vezes. Eu vejo que, não sei se é geral, mas eu não tenho esse conhecimento. Mas eu vejo isso muito no Brasil. Eu brinco que é o tal do sextou, a síndrome do sextou. Né? Então, a síndrome do sextou é como se a gente só pudesse ser feliz na sexta-feira, onde, em geral, as pessoas vão beber todas, comer todas. Eu fico pensando, é uma limitação do ser humano ao animal, onde a verdadeira felicidade é comer e beber. Uma coisa bem reino animal. Beber e namorar. Então, aí é a grande felicidade. A gente pode ser um pouco mais que isso. A gente pode estar aqui pensando em, sim, comer e beber, a gente precisa disso, comer, beber, namorar, a gente precisa se relacionar, viver, ter amigos, mas eu penso que a gente pode entender que a gente tem algo muito belo para entregar. Com certeza. Isso pode ser uma e quando você falou do autoconhecimento, né, pelo menos assim, na minha experiência, quando eu mergulhei realmente no autoconhecimento, fiz terapia, experienciei várias técnicas, o que me deixou mais maravilhada é que quando a gente mergulha nesse caminho de autoconhecimento, aí nós vemos que realmente nós somos os mestres da nossa vida. Não tem nhenhenhé, né? Porque muita coisa a gente se sabota inconscientemente, mas é você que está criando. Então eu descobri isso, eu tive alguns pontos assim muito importantes que eu falava, mas isso não resolve, por que isso aconteceu? E nesse mergulho eu vi que eu criava aquilo, né? E totalmente inconscientemente. Se eu não tivesse feito esse mergulho, eu não ia saber. Mas é maravilhoso quando, né, a gente realmente percebe isso. Mas foi o que você falou, nós precisamos de meios hábeis, precisamos de ferramentas, às vezes precisamos de pessoas qualificadas que nos ajudem. Então, isso faz parte, né? É preciso começar, né? Começar a busca. Se você ainda não sente que encontrou esse seu dom, seu talento, aquilo que você veio entregar ao mundo de alguma forma, que só você pode entregar da sua maneira, só você pode entregar. Exatamente. Se você ainda não encontrou isso, que inicie hoje a busca. Porque é dessa busca que virão
as mensagens, as dicas, as pistas, Uhum. e você pode começar a investigar isso. E como eu disse, existem muitos caminhos para o autoconhecimento, não existe um único caminho. A Inclusive o religião caminho espiritual é muito importante também, né? Porque o caminho espiritual é isso, é esse momento de se reconectar. Então é tudo uma coisa só. A gente tem que misturar aquilo tudo e caminhar em todas essas frentes ao mesmo tempo, né? A Helena perguntou aqui. Estou a falar do meu caso, Eliane. Fez terapia, mas tomou medicação. Você está perguntando para mim, Helena? Não entendi bem a sua pergunta. No meu caso, eu fiz terapia e entrei com a medicação também. Isso também é um ponto polêmico, né? Porque a medicação também é uma faca de dois gumes, né? Porque tem aquela pessoa que toma o remédio, pula em cima da cama e fala, agora o remédio que faça efeito. Então, daí não vai funcionar. Eu digo porque eu tive muitas pessoas da minha família, assim, que eram assim, né? Iam ao médico, assim, doutor, me cura, receita um remédio que passe as coisas que eu tô sentindo, né? Então, nesse E eu vou falar uma coisa talvez um pouco controversa nos dias de hoje, porque eu vejo pessoas utilizando medicamentos, essa abusam parte de também medicamentos, um pouco, né? de uma forma, às vezes, muito... Né? Por exemplo, eu vi recentemente uma pessoa que estava... Desculpa. Uma pessoa que tinha acabado de perder um ente querido e ali mesmo no velório já chegou uma outra pessoa com medicamento. Nossa, aí não é Então, legal. Às vezes não é necessário, né? O luto é algo para ser vivido e é uma dor. Então, o medicamento não é simplesmente para impedir as pessoas que sintam a dor. A dor estará presente na vida de todos nós. É a primeira grande verdade nobre do budismo. A dor, o sofrimento existe para todos. É impossível se privar disso. Não tem como se privar disso. Apesar do mundo, o mundo fantasioso aí, muitas vezes das redes, vender essa ideia de que você pode ter uma felicidade plena sem sofrimento. Não existe isso para ninguém. Então, o medicamento não é para quê? É para que ele te dê condições para que você busque esse trabalho psicológico, interno, emocional, e recrie um novo caminho, crie um novo caminho de cura interior. Então, essa é uma grande questão, né? Como o professor Hermógenes falava nos livros dele, que eu achava muito legal. Que ele falava da frente física, da frente psicológica, da frente espiritual, de todas as frentes. Ele falava, então nós temos que trabalhar, né, todas as frentes. Então, na frente física, pode ser que a pessoa precise do medicamento. Mas para quê? Como a Lana falou, para que ela possa caminhar com as outras em paralelo. Né? Possa seguir com a terapia, possa seguir com o exercício físico, com a prática espiritual, né? E aí a visão medicamentosa, ela não serve só para um alívio do sofrimento, exatamente, mas também para que você possa recuperar o movimento. Porque muito do que o remédio nos ajuda, muitas vezes, é recuperar o movimento para que você possa agir e assumir essa postura adulta capaz de buscar a própria cura, de buscar o próprio equilíbrio. Isso realmente acabou ficando um pouco dissolvido, distorcido, e é interessante que nós somos de um extremo ao outro, porque no passado nós somos os extremistas. medicamentos atingiam de uma forma, trazendo muitos efeitos colaterais, criou-se todo um preconceito em torno dos medicamentos, e de repente nós passamos para o outro polo de uma forma brusca, entendendo que o medicamento é para tudo, como por exemplo eu acabei de citar a questão do luto. Não, o luto é para ser vivido, é para ser chorado, é para ser sofrido. E à medida que você vai trabalhando esse luto, você pode se recuperar dessa dor. Você pode transmutar essa dor em sabedoria, em aprendizado, em crescimento interior. Então, realmente, isso é uma questão, mas claro que pode ser algo muito valioso quando você a pessoa perdeu a competência, a capacidade para agir diante do seu problema. Então, tudo bem, a gente retoma isso. Não vejo problema. A gente agora assim, também, né, como você falou da primeira nobre verdade,
O Buda falava de uma palavrinha que se chama dukkha, que é sofrimento e felicidade na mesma experiência. Ou, em outras palavras, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Tudo. Então, como você falou, a internet trouxe, né, assim, para mim, eu vejo um lado bom excelente, porque eu não me conecto ao lado ruim dela. Né, que é essa coisa de pornografia, que tem gente adoecendo já, tendo que tomar até remédio, né? Porque então a internet trouxe coisas muito ruins também, mas eu, graças a Deus, não me conecto com nada disso. Eu aproveitei o lado bom, que é essa acessibilidade ao conhecimento que a gente tem, essa facilidade de pesquisar, de se comunicar. Isso é maravilhoso, mas tem um lado bom e um lado ruim. Então, tudo é o nosso bom senso, né? O medicamento também, ele vai ter o lado bom e vai ter o lado ruim. Tudo na vida é assim, né? Não tem nada que seja só bom ou só ruim, né? Tudo vai trazer os dois lados, os dois vetores, né? Aí já entra a física quântica também. O que vai definir é o nosso processo de relação com aquilo. Né? Por isso a física moderna ela já define o universo como um processo de relação. Né? Então, nós é que vamos realmente ser os mestres da nossa vida. Né? Perguntaram aqui se você faz terapia online. Sim. Podem te mandar um direct, né? Quem está Sim. assistindo aí já deve ter visto, já consegue acessar o perfil Eu da lembro que Lana. no começo da pandemia, quando eu comecei, eu já atendia antes, mas que eu comecei a atender muito mais online, as pessoas perguntavam, mas isso funciona? Tem o mesmo efeito? E é claro, né, vai depender do nível de entrega da pessoa, do consulente que está ali buscando. Né? E se há esse nível de entrega, essa abertura para o trabalho, com certeza os efeitos são os mesmos. Uhum. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que moram em Volta Redonda, e mesmo assim, às vezes, diante da dificuldade, deslocamento e tal, elas pedem, não, eu preciso fazer online hoje, para não perder a oportunidade. E realmente, é o que você está falando, é um lado bom disso tudo, que se ampliou e as pessoas passaram se conectar realmente de mais formas. E eu vejo que é isso, o caminho é esse, o caminho para você investigar o seu interior e buscar esse encontro consigo mesmo, mas com esse eu adulto, que é capaz de operar mudanças, que é capaz de fazer escolhas. Uma criança não pode fazer escolhas. Infelizmente, também isso está uma bagunça, porque os pais hoje perguntam para uma criança de 2 anos o que ela quer comer. Uma criança de 2 anos não decide o que ela vai comer. Veja bem, pode até ter ali numa forma de trazer o lúdico para a mesa do jantar, mesa do almoço, mas, no entanto, quem decide, quem organiza, quem dá condições a essa criança de desenvolver-se são os pais, a responsabilidade é dos pais. Uhum. E por que uma criança não pode escolher? Porque ela não vai ter competência para isso. Então, agora não. Agora que nós chegamos aqui na vida adulta, nós temos competência para fazer essas escolhas. Nós temos isso, tem potencial. E à medida que a gente olhar isso que é maravilhoso na física quântica, quando a gente traz ela para a psicologia, à medida que a gente olha para a gente, com esse olhar amoroso, buscando o potencial, é o potencial que vai aparecer. Buscando o nosso talento, é o nosso talento que vai aparecer. Porque ele existe. Ele está aí, gente. Ele está aí. Nossa, olha, o tempo voou. Já estamos aqui com 50 minutos, quase fazendo 1 hora. Eu quero aproveitar e convidar as pessoas, Eliane, dia 24, aqui em Volta Redonda, quem puder participar, vou fazer um workshop de constelação familiar, que é um excelente caminho para o autoconhecimento, com este tema, o sentido da vida, o propósito da vida. Então, quem estiver animado, é só falar comigo no direct aqui, eu respondo com detalhes sobre... O meu perfil, Lana, arroba, tudo junto, Lana Leite Terapeuta? Tudo junto. Arroba Lana Leite Terapeuta. Então tá. Depois, gente, que acabar a live, a Lana escreve lá no comentário, né, Lana? Para o pessoal que quiser te achar, ela dá um oi lá no comentário. Isso. Que ela também pediu aqui, ó, pode enviar o contato dela. É só você ir lá nos comentários da live que ela vai deixar o contato lá. Ai, que bom, gente. A Nadeja aqui.
A Nadeja, né? Lana, muito maravilhosa, beijo grande. Ai, que bom, gente. Obrigada pela participação de vocês. E quem está por perto aqui, principalmente quem mora aqui em Volta Redonda, né? Que não tem problema de comprar passagem aérea, nada. Aproveitem nosso evento no final de semana, sexta, sábado, domingo, lá no Hotel Bela Vista. Eu vocês lá, vamos A lá. Lana vai estar lá. Eu, doutor Francisco de Biasi, Mário Jorge, que vai vir de São Paulo, que fala da teoria do físico Tom Campbell, que é a minha teoria de tudo. O Henrique Souza, que trabalha com HQI, que é uma terapia baseada na física quântica. Então, ele está vindo de Belo Horizonte, então estaremos os 4 lá e vai ter palestra, mesa redonda, práticas, meditações, vai ser um evento bem variado. E não tem pré-requisito, o único pré-requisito é trazer uma mente aberta, só isso. Maravilha. É isso aí. Que bom, gente. Então, até breve, Lana, te vejo já na sexta. Muito obrigada a todos, a você, mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Uma ótima noite para todos. Até breve. Beijo.